Olá, BPM Friends! No vídeo de hoje a gente vai voltar ao assunto BPMN, a nossa querida notação de modelagem de processos de negócio. A gente já tem aqui no canal alguns vídeos anteriores que a gente falou sobre BPMN. A gente teve um vídeo lá atrás em que a gente deu uma visão geral sobre a notação e depois a gente fez alguns vídeos específicos falando dos tipos de atividades e dos tipos de gateways. Tanto que a gente já tem até uma playlist aqui no canal, quem não viu ainda veja, uma playlist com todos esses vídeos sobre BPMN organizadinhos para você, para quem está estudando o assunto e que quer ir vendo cada um dos elementos e tudo mais, tá? Então conforme a gente for lançando mais vídeos sobre esse tema, a gente vai lá incrementando essa nossa playlist para vocês terem esse conteúdo, ok? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre BPMN também, mas a gente vai focar especificamente em dados e artefatos. A anotação BPMN, lembra, ela tem 5 grandes categorias: objetos de fluxos, associações, piscinas e raias, dados e artefatos. Lembram disso? Hoje a gente vai se concentrar nas duas últimas, dados e artefatos. Então o que acontece? Quando eu falo dessas duas categorias, dados e artefatos, elas são as categorias que talvez sejam um pouquinho mais simples, mas tem alguns detalhes que às vezes geram uma confusão. Então vamos tentar explicar. Dentro da categoria dados, eu tenho dois objetos, tá? Dois símbolos, digamos assim. O primeiro chamado objeto de dados e o outro chamado banco de dados. E aí esses nomes não são nomes muito bons, isso que normalmente gera algumas dúvidas e algumas confusões. Então, objeto de dados, o que é? Apesar do nome objeto poder remeter a gente a alguma coisa eletrônica ou digital, não é nesse contexto. O meu objeto de dados ele pode representar qualquer coisa, tanto eletrônico quanto digital, tá? Tanto físico quanto digital. Então eu posso estar falando de um documento, de uma planilha, de uma apresentação, de um relatório, ou eu também posso estar falando de uma matéria-prima, de algum produto físico que eu tenho que manipular. Tudo isso eu posso representar usando esses objetos de dados. Os objetos de dados, eles normalmente se ligam com as atividades no meu diagrama de fluxo de processo. Não é com os eventos. Tem gente que também faz uma confusão, liga no gateway, liga no evento. Não é correto. O correto é a gente ligar com as atividades. E eles podem ser entradas ou saídas das atividades. A gente já falou bastante sobre isso. Então, uma atividade ela pode estar consumindo alguns insumos, e aí esse objeto de dados ele é entrada na atividade, ou ela pode estar gerando alguns produtos, gerando alguns resultados, e aí o objeto de dados é saída. Então, como é que eu ligo um objeto de dados numa atividade? Das conexões possíveis eu tenho uma específica, que é uma conexão do tipo associação, e se o objeto de dados ele é uma entrada na atividade, a setinha ela vai ser do objeto para a atividade, ela vai ser direcionada dessa forma para mostrar que ela é entrada. E se o objeto de dados é saída, a setinha é da atividade para o objeto de dados, também é uma conexão do tipo associação, só que ela sai da atividade e entra no objeto de dados. Uma última dica sobre objetos de dados que é interessante, que nem todo mundo conhece, é que quando eu dou um nome para o meu objeto de dados, por exemplo, eu posso chamar de planilha de vendas, tá? É o meu objeto de dados. Eu posso ainda trabalhar com um que a gente chama de estado. Então, depois do nome, eu posso colocar entre colchetes o estado daquele objeto de dados. Então, eu posso dizer planilha de vendas revisada, entre colchetes. E depois, num próximo passo do meu processo, eu posso ter a planilha de vendas aprovada, entre colchetes. Dessa forma, eu estou mostrando que é sempre o mesmo objeto, é sempre a mesma planilha de vendas, mas que ela está sofrendo atualizações e mudanças ao longo das etapas do meu processo. Então, eu posso, se eu quiser usar os estados, eu não preciso criar outros objetos de dados, eu uso o mesmo objeto de dados com estados diferentes, ok? Então, isso falando do primeiro, objetos de dados. Agora vamos falar do segundo, que é o banco de dados, que também não é um nome bom e que também dá algumas confusões. Esse nome banco de dados, ele para o pessoal que é de tecnologia, o pessoal que é de TI, remete a um banco de dados mesmo. Mas na verdade o conceito aqui é mais amplo, a gente pode estar pensando em qualquer forma de armazenar informações, qualquer forma de ler informações. Então eu posso estar falando de um sistema, eu posso estar falando de um banco de dados, eu posso estar falando até mesmo de um arquivo físico, em algum caso, se for necessário. Tá? Então vamos pensar nesse conceito de uma forma bem ampla. E aí segue o mesmo raciocínio. Eu posso estar lendo informações desse meu banco de dados em uma atividade específica, e aí a setinha vai do banco de dados para a atividade,
Ou eu posso estar naquela atividade registrando informações nesse meu banco de dados, gravando informações, armazenando informações no meu banco de dados, persistindo essas informações, e aí a setinha vai dar atividade para o banco de dados. Os bancos de dados eles também têm nomes. Se você estiver falando de um sistema, tipicamente é o nome do sistema. Se você estiver falando de um arquivo, pode ser o nome que você dá para o arquivo, aí depende da forma como vocês estão trabalhando, tá? Então, nos dois casos, eu vou ter sempre essa questão do uso das associações direcionadas para mostrar o que é entrada e o que é saída de uma atividade. Legal? Então, esses são aí os dois elementos, objetos de dados e bancos de dados que estão dentro da categoria dados. Agora, avançando para a categoria artefatos, a gente também tem dois elementos aí. A gente pode ter os grupos e a gente pode ter as anotações. Esses dois elementos, eles tipicamente são opcionais. Não é toda modelagem de BPMN que a gente vê o uso desses elementos. Tem gente que prefere não usar, porque algumas pessoas entendem que eles causam um pouquinho de poluição visual. Então, se o seu diagrama já está muito grande, com muita representação, com muita coisa, você trabalhar com esses elementos pode poluir um pouquinho. Mas, se vocês quiserem usar, vamos entender como é que a gente usa. O que é o grupo? O grupo ele é simplesmente uma organização visual que eu coloco no meu diagrama para mostrar que partes do meu diagrama elas estão relacionadas de alguma forma. Então eu posso usar um grupo para selecionar um conjunto de atividades do meu diagrama e dizer que aquele conjunto de atividades tem a ver com um determinado tema ou com uma determinada fase do meu processo. Então eu posso estar separando por fases. A gente já teve casos da gente usar grupos para mostrar que um processo ele acontece em pedaços diferentes dele a cada trimestre do ano. É um processo que é anual e a cada trimestre tem um conjunto de coisas. Então eu posso agrupar as atividades, dizendo que aqui são as atividades do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro e do quarto trimestre. É uma opção. A gente já fez agrupamentos por temas. Olha, isso aqui tem a ver com determinado assunto, ou isso aqui tem a ver com determinada fase. Eu vou colocar aqui um exemplo de um processo de fornecimento para vocês verem o uso desses grupos. Mas é só se isso for necessário, tá? Se realmente isso fizer sentido, senão não precisa usar. E o segundo elemento aí que a gente tem é o que a gente chama de anotações. Ela também tem um uso opcional. A gente também liga as anotações com qualquer parte ali do nosso fluxo de processo, posso estar colocando uma anotação num evento, numa atividade, o que a gente achar. E normalmente ela faz alguma observação, uma descrição textual, uma anotação, uma descrição textual, onde eu quero dar algum complemento de informação. Onde eu quero fazer uma observação. Em alguns casos, as anotações elas são provisórias. Às vezes eu faço uma anotação só para lembrar de discutir algum ponto ou tirar alguma dúvida com o meu cliente específico e depois na versão final do diagrama eu removo aquilo. Em outros casos, a gente pode deixar essa anotação de fato no fluxo quando for alguma informação, eu quero destacar alguma regra de negócio do meu processo, eu quero destacar algum ponto do meu processo, eu posso complementar dessa forma. Ok? Deu para entender o uso desses elementos? Gostaram? Querem mais dicas sobre a anotação BPMN? Manda para mim o que vocês estão sentindo falta hoje, BPM Friends, de assuntos aqui no canal, o que vocês querem que a gente explore mais, que a gente vai trabalhar esses temas nos próximos vídeos. E quem gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um like, compartilha com os outros BPM Friends, segue a Deca nas redes sociais, a gente está no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. E até a próxima quarta-feira, 7 horas, eu tô de volta pra gente falar mais sobre esse assunto de gestão de processos. Até lá!